Então, eu preparei aqui mais ou menos um material para vocês de posicionamento conservador nas redes sociais. Na aula anterior, eu conversei um pouquinho, né, de como funciona a mobilização, como que se faz uma comunicação nas redes sociais. E quero dizer que muita coisa está lá no YouTube do PTB Mulher para ensinar a fazer algumas coisas relacionadas às redes sociais, né? E quero já de antemão falar que a grande maioria do material de conservadorismo está no Instagram do PTB Mulher, que a doutora Paula produziu para vocês. Então, lá tem mais ou menos um norte, né? Para vocês desenvolverem os conteúdos. Hoje eu vou dar alguns exemplos de como fazer isso, tá? Então, vamos lá. Então, na prática, o que significa isso? Os conteúdos e argumentos buscam se comunicar com uma pessoa de cada vez, tá? Trocando aí termos como? Trocando termos como? É uma comunicação direta com a pessoa que está do outro lado da telinha, né? Por exemplo, defesa do povo. Se você for escrever alguma coisa relacionada a isso. Você vai escrever assim, sua defesa. Nós vamos fazer uma comunicação direta, né? Com a pessoa que está do outro telinha. Não vamos fazer num todo, mas que as pessoas se sintam pertencidas àquelas ideias que vocês estão colocando lá, tá? Então, tipo assim, contamos com a participação de todos e todas. Você vai falar assim, conto com a sua participação. É muito importante que, que tenhamos aí uma comunicação direta com as pessoas, tá? Quando nós formos produzir algum tipo de conteúdo de mobilização, principalmente nas redes sociais. Só um pouquinho. Já fecharam. Em casa, essa hora é uma loucura, gente. Todo mundo sabe disso. Então, a nossa comunicação é uma fala direta, individual com o usuário, tá? Eu acho que isso aí para recapitular um pouquinho o que nós estamos. A Nayara está tentando falar comigo no WhatsApp, e não, vou te dizer. E não está na Olímpia, sabe? Ao mesmo tempo, é importante compreender que isso é uma comunicação segmentada, gente. Nós temos um posicionamento hoje ideológico, e isso é importante ficar bem claro, principalmente nas redes sociais, para as pessoas se identificarem com vocês, de acordo mesmo com a nossa ideologia, com o nosso partido, né? Que nós somos conservadores cristãos, que nós somos do PTB, que nós temos um estatuto, que a gente vai ser, somos contra o aborto, somos a favor do armamento. Então, seria interessante que todos vocês, lá no site, tem como fazer download do estatuto e vocês darem uma olhada. Mas, enfim, isso é de modo geral de conteúdo, tá? Então, segmentando tudo isso, nós fazemos uma comunicação segmentada, conversando individualmente com as pessoas, o objetivo é chegar na base, tá, gente? Que esse conteúdo, que essas ideias, tudo, cheguem até lá embaixo, né? Mas Rafaela, como é que nós vamos fazer isso? Utilizando os meios de comunicação, as redes sociais, o WhatsApp, e até mesmo a conversa familiar dentro de casa, ou propriamente quando vocês têm alguma oportunidade de expor com as pessoas essa ideia, tá? Então, é importante informar as pessoas. A presidente Graciela Nienov idealizou todo esse programa aí de mulheres de direita, né? Para quê? Para que tenhamos conhecimento do por que nós somos mulheres de direita, o que é conservadorismo, que a doutora Paula explicou. Então, aí temos várias oficinas para vocês saberem se posicionar e terem uma narrativa, certo? Um posicionamento político, na verdade, né? Que aí vamos entrar nas eleições também e vamos utilizar muito esses conteúdos. Eu acredito que a gente tem bastante coisa, acho que a Paula já produzimos do ano passado, mas a gente ainda vai produzir aí neste ano muitos conteúdos que vão ajudar vocês na campanha eleitoral também.
tá? É que eu misturo tudo, já falo de conservadorismo, campanha eleitoral, já falo um pouquinho de cada coisa, tá? Então, a partir das redes sociais, do celular, das redes sociais, você precisa quase que ser um influencer digital, tá? Que seja em perfil das suas redes ou até mesmo na lista de transmissão do seu WhatsApp, porque você tem que ter esse conteúdo todo esse conhecimento para defendê-lo, ele tem que vir dar um beijinho, que ele chegou da escola agora. Dá um beijo para elas te verem. Deu. Então, falando aí um pouquinho de conservadorismo, depois a Paula até pode falar um pouco mais disso, né, que ela é expert nisso, mas eu dando uma estudadinha, Paula, né? Então, é um pensamento político que defende a manutenção da instituição social tradicional, tá? Vocês podem acompanhar mais. Depois eu quero uma parte para incomodar. É isso. Paula, acho que eu vou deixar mais essa questão da explicação do conservadorismo para a Paula, mas eu vou ensinar alguma coisa para vocês aí, de como utilizar todo esse trabalho que a Paula fez, como que vocês vão se utilizar. Meu amor, fecha aqui um pouquinho, por favor. Tá? Ai, cachorro, criança, uma loucura. Então, nós estamos sempre de acordo com as tradições e suas dentro da nossa sociedade, né? Relacionada à base da nossa doutrina cristã, né? Que nós estamos seguindo e pelo que nós estamos aí aprendendo, né? O conservadorismo tem como seus principais valores a liberdade e a ordem, especialmente a liberdade política e econômica e a ordem social e moral. Então, eu acho bem interessante, eu não tenho como ficar explicando tudo isso, vou dar agora um pouquinho para a Paula falar um pouquinho, para a gente, porque, na verdade, isso tudo já foi explicado, o que é conservadorismo, que tipo de caminho, de ideologia que nós estamos aí seguindo, né, as mulheres de direita. Né? É importante ficar isso muito claro para vocês, principalmente na narrativa. Isso tudo é para vocês criarem uma narrativa, saber se defender, saber para vocês fazerem um debate, né? Para isso precisa ter conhecimento. E é isso que nós estamos proporcionando nessas aulas todas. Paulinha, quer falar um pouquinho? Bom, boa noite. Eu já estava com saudades. Não, muito boa noite. Assim, gurias, né, dentro do que a Rafaela está propondo aí, que é essa comunicação direta, essa comunicação dentro dos princípios, né, aqueles 10 princípios do conservadorismo, né, que a gente estudou, debatemos, falamos, né, sobre temas, o que é como pensa o conservador em relação à propriedade privada, em relação à tradição, em relação à prudência, à mudança paulatina. Mas uma coisa também é importante na comunicação, porque a gente deve não só se comunicar da forma adequada, mas também observar a comunicação do outro. Vou dar um exemplo para vocês. Sábado, eu fui na entrega de títulos de propriedade para uma comunidade muito carente aqui de Porto Alegre. Muito carente. Que é na periferia da cidade. Então, se formou uma cooperativa e eles entraram na REURB, né, que é essa lei de 2017, e conseguiram agora, né, ter o título de propriedade, fazer a regularização. Ainda falta a questão da regularização urbanística, mas a jurídica está pronta. Mas o mais interessante de tudo, no ato falou o prefeito, falou o secretário de governança, falou a secretária adjunta da secretaria, falou o secretário de habitação do município. E em todas as falas, a ênfase era a seguinte: vocês aqui, pessoas dessa comunidade, parabéns pela luta, parabéns, porque agora
vocês têm a possibilidade não só de chamar de seu onde vocês moram, onde vocês construíram, mas também de transmitir aos seus descendentes. Se perguntar para qualquer um daqueles agentes políticos se eles são conservadores, eles vão dizer que não. Mas essa fala é eminentemente conservadora, protegendo a propriedade, o município fornecendo o título de propriedade e ainda forçando, exemplificando e ratificando a importância da transmissão, não só de ter um teto sobre a cabeça, mas de ter a transmissão dessa propriedade aos seus descendentes, né? E isso me chamou muita atenção, porque as pessoas não entendem o que é conservadorismo, o que é ser conservador. Como a gente falava antes, e a Rafa deve ter falado, toda a pessoa ela é conservadora, porque ela quer conservar, nem que seja os seus filhos, a sua família. Então, é importante na nossa comunicação, e especialmente no debate político, nós pegarmos essas pessoas que se dizem não conservadoras, que se dizem até, inclusive, tinham pessoas ali que se identificam com a esquerda na sua prática política, ou melhor, na sua prática bolsista, e com um discurso eminentemente conservador. Então, é importante a gente identificar esses princípios, não só na nossa fala, porque nós também não vamos só falar com nós mesmos, né? Onde a gente tem esse entendimento, mas no momento do debate, da dialética, de discutir, identificar esses aspectos conservadores na fala do nosso, de repente, opositor de debate, para conseguir rebater. Não, tu está me dizendo que... Então, tu está me dizendo que tu não é a favor da propriedade, mas tu está aqui entregando o título, ou tu é a favor, então, da propriedade, mas que a propriedade seja estatal, é isso que tu quer me dizer, mas tu está individualizando. Então, a gente tem que saber mexer com esses princípios, porque é muito simples desmontar a utopia socialista. Porque não existe ser humano que, quando vá se expressar, a não ser aquele que é muito cuidadoso, né? Que é muito doutrinado, mas ir desmontando com as próprias palavras deles e colocando em cima e demonstrando que isso é ser conservador, que é se utilizar de conceitos da nossa origem ocidental, defender a nossa tradição judaico-cristã, nossa civilização ocidental, que corre perigo por argumentos rasos. Então, além da fala direta com o nosso público segmentado, com as nossas mulheres de direita, os nossos homens de bem, devemos observar as falas dos nossos opositores e ir quebrando dessa forma, de assim, bom, então tu não sabe, tu defende uma coisa, mas fala outra. Então a gente tem que prestar muita atenção nesses aspectos e ter esses princípios basilares do conservadorismo na nossa memória, na ponta da língua, e dali fazer o desdobramento da nossa fala, da nossa escrita, para que a gente consiga consolidar, né? Eu não chamo conservadorismo porque eu sou filiada à KIRK, né? Como ideologia, mas a nossa forma de ver a sociedade, a nossa construção social conservadora. Era só esse insight assim, que eu queria passar para vocês, para que a gente consiga também ir construindo essa narrativa e desmontando a narrativa utópica, irreal e antinatural dos nossos parceirinhos da esquerda. Gente, eu tô com muita saudade, tá? E quero, em setembro, a gente voltar
para falar disso, assim, e debater bastante, tá bom? Um beijão para vocês. Qualquer coisa, eu tô a uma distância do WhatsApp, tá? Beleza? Vou deixar passar para a Rafa, que ela que é a professora, né? Aqui. Não, aqui todo mundo aprende um pouquinho com todo mundo, né? Nós temos a Lu também, que entende muito disso. Cada uma entende um pouquinho aí de cada conteúdo, né? Então, gente, então tudo isso que a Paula falou, a gente tem muito claro nas nossas, na nossa mente sobre como é que se posicionar, como é que nós vamos criar uma narrativa, como nós vamos nos defender contra a própria esquerda, né? Então, é importante. Se vocês forem lá no Instagram, repetindo, do PTB Mulher, vocês têm todo o resumo desses conteúdos que a Paula já fez aí várias oficinas, acho que 9, 8, alguma coisa assim, né? Sei que foram muitas aulas que a Paula deu aí para a gente ter mais clareza nas nossas ideias, nos nossos posicionamentos, tá? Então, eu queria agora falar um pouquinho de como a gente transforma esse conteúdo todo que a Paula fez em um conteúdo informativo e um conteúdo mobilizador. Nós vamos falar hoje sobre conteúdo mobilizador e na próxima aula nós vamos falar sobre mobilização, como mobilizar as pessoas pelas redes sociais, tá? Então, lá, ó, a Paula escreveu lá no resumo que vocês têm lá de ser o conservador, né? Que os conservadores, vocês têm que pegar a frase e falar em uma linguagem mais fácil para as pessoas entenderem, ou até mesmo transmitir esse próprio conteúdo nas redes de vocês. Mas vocês precisam ser criativos. Vocês podem fazer um card, que lá ensina, tem um vídeo lá no PTB Mulher que ensina a usar o Canva, que vocês podem fazer um card, vocês podem fazer um vídeo falando sobre isso, vocês podem fazer muitas coisas utilizando as próprias ferramentas ali dos aplicativos, que nem o Instagram. O Instagram tem várias coisas, você pode fazer Reels, que isso aí dá muito retorno nas redes sociais, né? Que é um vídeo curtinho, falando sobre conservadorismo, ou de um posicionamento, ou propriamente como assim. Lá, Paulo escreveu: os conservadores são disciplinados pelo princípio da imperfectualidade. Daí tá, pode até botar essa frase lá, porque isso é um card informativo. Vocês têm que formar as pessoas da nossa ideologia, do nosso posicionamento. Vocês podem escrever assim, que na verdade a gente parte aí de um princípio que nada é perfeito, né? E aí faz toda uma explicação teórica. Isso tudo, vocês já lendo o resumo que está lá, ou propriamente, acho que não sei se vão fazer, Débora, o download dos vídeos da Paula, acho, não sei o que vocês decidiram, né? Mas eu acho importante assistir, ou vocês lerem algum livro relacionado a isso e traduzir numa linguagem simples para que as pessoas entendam o que vocês querem, qual é o posicionamento político de vocês, qual o posicionamento ideológico de vocês. Isso é importante deixar muito claro desde agora nas redes sociais de vocês. Vocês podem criar um calendário aí de atividades. Toda terça-feira, é importante vocês manterem um dia, uma hora, para vocês renderem e terem mais entregas de conteúdo. Toda terça-feira, às 9 horas, eu vou me dedicar a escrever alguma coisinha sobre conservadorismo, sobre Deus, sobre alguma coisa que está acontecendo no partido, e manter isso sempre, assim, já criar um hábito mesmo, para que as pessoas, o público que está junto com vocês, que entendam já qual é o posicionamento de vocês. Mesmo que vocês não serão candidatas, ou vocês vão apoiar alguém, isso é muito importante, porque aí vocês vão segmentando o público, e lembrando sempre fazer uma linguagem fácil e única. Você está falando com um indivíduo lá do outro lado. Isso é importante vocês sentirem, né?
Na verdade, tem que realmente entender para criar uma narrativa do conservadorismo aí, certo? Então, ó, por exemplo, vocês podem fazer um card assim. O conservadorismo entende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e conciliadas em uma sociedade vigorosa. Vocês podem colocar, fazer um card com essa frase e colocar lá nas redes de vocês. Ou um vídeo explicando o que é isso, né? O que é isso? Que no conservadorismo a gente luta pelo direito e a propriedade privada, que a Paula estava aí explicando, né? Com o fruto do seu trabalho, consegue juntar o dinheiro, fazer riquezas, prosperidade, e além disso, ele vai transmitir para os seus herdeiros. No comunismo, ninguém é dono de nada, tudo é do Estado. Então, acho que é muito importante a gente começar a demonstrar e explicar para as pessoas como é que funciona esse conservadorismo, como nós somos de direita. Então, como é que. Ah, eu sou conservador, mas sou de esquerda. Gente, não existe isso. Ah, eu sou cristão, hora que não sei. Sou esquerda. Gente, isso não é uma ideologia da esquerda, certo? Então, a gente tem que cuidar também no discurso com que as outras pessoas estão tentando fazer, que não são, tipo, um discurso enganoso, né? Como é que a menina vai ser comunista e ela é contra o aborto? As ideias não fecham. Nós não somos contra os homossexuais. Nós somos a favor da família. Então, a gente tem que cuidar tudo. Ninguém é contra alguma coisa. Nós somos a favor de de uma de tradições da nossa sociedade, certo? No que nós, que nem diz a Paula, a grande maioria conservadora e nem sabe direito. Ah, mas eu vou votar no meu primo que ele é, ele é da esquerda, mas é que ele é meu parente. Gente, não existe, isso não cabe mais na nossa realidade, né? Não tem como a gente continuar votando dessa maneira. A gente tem que ser consciente e ter um lado e ser firme nisso, né? Então dei aí algumas ideias de mensagens informativas, né? O conservador entende que a família é a fonte natural e o núcleo da sociedade de bem. Vocês têm que transmitir que vocês têm isso, entendeu? Tem essa narrativa, tem essa consciência, né? Que a solidez é a família, que a família é importante. Então, vocês podem produzir vários cards informativos, partindo aí do conhecimento que vocês têm, mas que vocês comecem ontem fazendo isso, ou na mensagem, às vezes no WhatsApp, né? Que cristão vota em cristão. A gente tem que começar a criar essa cultura, né? Então, porque a gente não consegue fazer uma transformação ou propriamente conseguir com que os simpatizantes venham fazer parte do nosso trabalho, fazer parte da nossa ideologia. Às vezes as pessoas até se sentem não acolhidas, mas a gente tem que demonstrar para elas que a gente acredita nisso, no que é que a gente acredita, para elas se identificarem com a gente, né? Então, ó, eu tirei alguns exemplos daí, então, em cima desse trabalho aí da Paula, com algumas frases mobilizadoras. A informativa é o quê? Você vai informar o quê? O conservador entende que a família é o importante, né? Isso é uma frase informativa. Vocês podem começar informando as pessoas, fazendo recorte das coisas que vocês sabem de conservadorismo e criam um vídeo, criam um card, criam coisa. Tem que ser criativo para as pessoas começarem a aprender a ter atenção no que você está falando, né? Então, mobilizador. Você é cristão e defende a família, venha fazer parte do PTB. Isso é uma frase de mobilização. Você está fazendo tipo um chamado para a pessoa, né? Se você acredita nos valores da propriedade privada, você é um PTBista, entendeu? É um diálogo direto, você com você, falando dos nossos valores, né?
e que o nosso partido tem esse valor. Então, só nessa frase aí dá para a gente entender muita coisa, certo? Opa, faltou uma aqui. Então, ó, que lá você pode fazer várias. Família é uma coisa que toca muito, né? Que a gente prioriza muito. Então, você tem sempre muita coisa para escrever sobre a família, sobre muitas coisas que o conservadorismo defende, né? Então, eu acho que deu para entender o que é uma frase mobilizadora e uma frase informativa. Eu acho muito importante vocês já criarem um hábito de selecionar horários e dias para já começar a trabalhar esse conteúdo para as pessoas entenderem. Principalmente, nem é uma questão, não é só informativa, é uma questão de ideologia, nós somos assim, né? Explicar para as pessoas que nós somos mulheres de direita, nós somos conservadoras, que às vezes as pessoas não têm ideia do que é um conservadorismo, e é um conservador, que nem diz a Paula. E cabe a nós explicarmos isso, né? E agregar essas pessoas que estão aí precisando muito da gente, certo? E eu sei que eu estou estourando meu horário, né? Mas eu quero dizer para vocês que vocês sempre podem contar com a gente aqui no PTB, né? Comigo. E que eu tentei aí, então, dar uma mesclada, o que é um conteúdo conservador, informativo, o que é um conteúdo mobilizador, né? Agora vocês têm que usar a criatividade de vocês, fechar aí as informações, vocês dão uma olhadinha lá nas coisas que a Paula já pôs, a Paula pôs já bastante coisa aqui, e usar a criatividade. Mas não adianta vocês lerem, vocês ficarem com esse conhecimento para vocês. O importante é que vocês consigam transmitir isso para as pessoas, transmitir para a base de vocês. Às vezes a mulher que está do teu lado é conservadora, mas ela não sabe nem se defender, porque ela não tem conteúdo, ela não tem uma narrativa. E lá nós deixamos todo o conteúdo, porque o que é a narrativa, o que é se defender, é ter conhecimento da causa. A gente precisa conhecer o que é, transmitir para as pessoas ficarem mais confiantes também, e elas também fazerem a sua narrativa para as outras pessoas. É assim que a gente consegue construir um posicionamento sólido, certo? Se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, mandem lá para o e-mail, para o PTB Mulher, que semana que vem eu vou responder. Hoje é terça? Não, ainda essa semana eu vou responder para vocês, certo? Vocês, qualquer dúvida que vocês tiverem, é que eu tenho mania de perguntar ao vivo, que as pessoas ficaram com dúvida, mas eu sei que tem que mandar um e-mail. Débora, mais alguma coisa? Acho que a Débora não está me escutando. Não, tô sim, tô aqui. Não, tudo certinho, o Rafa. Tudo certo, então? Foi um prazer. Quero agradecer a cada uma de vocês, que cada meia horinha aqui é muito importante para o nosso futuro. Quero agradecer todas de coração e estou à disposição que vocês precisarem, tá bom? Um grande beijo para todas vocês. Boa noite.